Fala, galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do Jogo Aberto, trazendo análise do Vasco da Gama, que está embaladíssimo sobre o comando do Paiva, né? Sobre o comando do Paiva, o Vasco é líder do Campeonato Brasileiro, né? Nos últimos 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, que é desde quando o Paiva entrou ali contra o São Paulo, né? Já goleou o São Paulo por 4-1. E aí, embalou apenas uma derrota para o Bahia e foi um jogo bem equilibrado. Quase que o Vasco consegue sair com um pontinho ali diante do Bahia, né, galera? Então, o Vasco olha para cima da tabela, busca um G4. Acredito que alcança ali, não um G4, né? G4 é difícil, a turma lá de cima tá muito embalada. São Paulo, Flamengo, Botafogo, Palmeiras. Mais uma pré-Libertadores, acho que dá para pegar. Amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. O trabalho vai se desenvolver. Ponto. Agora quero falar de outra coisa. Quero falar de Série A, mas do Vasco da Gama, que bateu o meu Inter recentemente, engatou a 4ª vitória consecutiva, ganhou do Atlético Goianiense e teve pênalti desperdiçado, gol anulado, mas o Vasco levou a melhor. Estádio lotado para 2 times em situações bem diferentes no Brasileirão. E o primeiro a chegar com perigo foi o Vasco. Adson cruzou na área e Adriano Martins cometeu pênalti em Verratti. O VAR acionou o árbitro Matheus Delgado para analisar o lance. Tem um contato da mão no braço, mas ele não consegue segurar. O jogador viu que não ia chegar na bola e ele segura assim o atleta de branco de progredir. Até que 5 minutos depois confirmou a marcação. Verratti bateu e Ronaldo pulou no canto para fazer a defesa. Menos de 2 minutos depois, outro lance controverso no jogo. Verratti cruzou na área do Atlético. David deu passe para Praxedes, que completou para o gol. O VAR entrou em cena de novo e o juiz deu impedimento no lance. O Atlético acordou no jogo. Numa cabeçada a queima-roupa, Haldney obrigou Léo Jardim a fazer um milagre no Antônio Ascioli. Só que o Vasco era melhor em campo e de tanto martelar chegou ao gol. David recebeu na entrada da área e bateu forte com estilo. Vasco 1-0. Verratti bateu de fora da área e a bola passou perto. Adson chutou forte de longe e assustou o goleiro Ronaldo. O Atlético respondeu nesse chute de Guilherme Romão, que Léo Jardim mandou para escanteio. Festa da torcida do Gigante da Colina em Goiânia. Todo jogo é uma decisão. E a gente precisa pontuar. A gente falou que a gente precisa pontuar todos os jogos, a gente vai em busca da vitória em todos os jogos. O Vasco mantém a sequência de bons resultados. Chega a 4 vitórias seguidas, feito que só havia conquistado em 2 oportunidades na era dos pontos corridos. Já o Atlético Goianiense segue como o pior mandante do Brasileirão. Dos 24 pontos disputados em casa, só conquistou 2. O que é mais difícil nesse momento? Recuperar a parte técnica ou emocional desse grupo de jogadores? Sem dúvida nenhuma, a parte emocional. Eu também senti certos desequilíbrios ao longo do jogo. O Atlético vinha jogando bem, de repente vinha um apagão. E quando você tem qualquer desequilíbrio emocional, inconscientemente você vai para o automático e o automático não serve para a gente. A gente tem que jogar futebol. E essa arrancada, ela tranquiliza a nossa semana, o nosso dia a dia, mas a gente quer muito mais, a gente sabe que a gente precisa buscar mais, a gente precisa evoluir mais. Do Gigante da Colina, da 4ª vitória seguida do Vasco da Gama, dessa vez fora de casa, contra o Atlético Goianiense. Mais um jogo de muita entrega, né, da equipe, muita entrega coletiva do Vasco, que superou aí o Dragão fora de casa, Coutinho. Entrega e também sabedoria para entender os melhores movimentos a serem feitos no jogo para superar um início de jogo em que o Atlético Goianiense marcava bem o Vasco no campo de defesa, né? Achou pênalti isso aí? Cara, sinceramente eu não tenho uma conclusão. Sinceramente não tenho. Eu não consigo Há o contato do zagueiro com o Verratti, mas eu não sei se é o suficiente para ele cair na área. Pra ele dar aquele giro técnico. Eu não fiquei convencido, não. Então, nem de uma coisa nem de outra, na verdade. Mas aí, cara, você não pode ficar 5 minutos olhando para a tela, tentando se convencer de que foi pênalti. E foi uma marcação absolutamente sem convicção. Aliás, esse
é um jogo em que teve tudo aquilo que a gente não gosta em relação à arbitragem. Isso. Tempo grande de paralisação, isso quebrou muito o ritmo do jogo na primeira etapa. Acho até que o Vasco conseguiu se beneficiar um pouquinho disso, né? Porque até esse lance o Vasco tinha dificuldade de chegar no campo de ataque. Era o Atlético que marcava a saída de bola do Vasco. O Vasco conseguia sair muito através de alguns passes diretos para o Verratti. O Verratti, ele não fez um jogo preciso ontem, né? Ele perde um pênalti, ele teve uma boa chance de cabeça na segunda etapa que desperdiça. Mas, pro ponto de vista tático do jogo, ele foi fundamental para o Vasco vencer essa dificuldade inicial. E a partir do momento que o Vasco foi descobrindo esses espaços, foi se impondo, trocando passes no campo de ataque, foi colocando em prática a sua maior qualidade. Acho que é um time que está em franca evolução. Poderia ter sido até mais fácil. Poderia. 1-0 foi construído, mas também não foi ameaçado, né? Assim, eu acho que os primeiros minutos depois desse gol do David aí que a gente está vendo, o Atlético até consegue fazer uma outra graça. Tem uma finalização do Guilherme Romão a queima-roupa com o Léo Jardim, né? O Atlético ensaia uma pressão, mas aí o Rafael Paiva age. Ele começa a trocar alguns jogadores, ele renova o fôlego do time, reforça a marcação de novo e o Vasco passa a controlar o jogo novamente como fazia anteriormente. Grande atuação do Hugo Moura. O Hugo Moura fez uma ótima atuação ontem, aliás, e ele já vem jogando bem nos últimos jogos. Maicon muito bem na defesa ontem, protegendo a área. Paulo Henrique, fundamental também. E um outro ponto que tem que ser dito desse time do Vasco. A gente está falando desde o ano passado que o Vasco era uma equipe que protegia mal a entrada da área, que não conseguia se organizar defensivamente, que oferecia espaço ao adversário. O Vasco hoje é um time muito mais organizado nesse sentido, que não gera as possibilidades de finalização ao adversário com tanta facilidade. Tá bem. Tá bem. Acho até ontem que ele fez um jogo um pouquinho abaixo do que ele vinha fazendo anteriormente, mas ele tá bem, ele tá num bom ritmo. E isso é muito mérito do Rafael Paiva. Então, como a gente pode... Como um time muda conforme a organização que o treinador dá à equipe, porque individualmente a gente está falando dos mesmos jogadores que não atuavam bem, que eram muito abaixo, individualmente tinham apresentações muito abaixo, e agora são destaques do time, agora se encaixaram, agora são jogadores que mantêm um desempenho regular, que combatem, que estão inseridos no sistema de organização, onde cada um sabe o seu espaço, cada um sabe a sua tarefa e o que tem que fazer, simplifica o jogo, né? Hoje não cabe qualquer tipo de discussão sobre permanência ou não do Rafael Paiva. Eu não sei se vai ser interino, se não é interino. Todo técnico do Brasil é interino, isso é o de menos. Não muda muito, né? Se é efetivo, então, assim, é inegável que ele conseguiu ele deu liga. Ele tem entendimento dos jogadores, os caras estão abraçando o trabalho dele. Há um entendimento nessa questão da doação tática, é um time extremamente disciplinado taticamente, se doa muito, né? É competitivo, o Vasco é competitivo. E a partir do momento que o jogador, essa é a impressão que eu tenho, né, amigos, mas a partir do momento que o jogador ele fica confortável com a tarefa que ele tem a fazer em campo, que ele entende o que ele precisa fazer, que ele entende a ideia do treinador e que função ele tem que executar em campo, ele passa a ter mais confiança, cada vez mais, porque vê que vai dando certo. E aí, individualmente, ele vai prosperando. E nisso, no coletivo, vai aparecendo. Porque é um Vasco que transpira muito, com uma marcação forte. Antes, a gente via um Vasco vulnerável. Defensivamente. Não é mais. E, assim, outro jogador, pra mim, que aí é total mérito do Rafael Paiva, é o Adson. O Adson teve jogo que não foi nem relacionado, gente. E era contratação, né? Era contratação pra ponta direita do Vasco, pra dar certo por aí. Vem o Coutinho, quer dizer, o teu primo vem aí. Tô brincando, né? Não é só sobrenome que é igual. O Felipe Coutinho não viajou para Goiânia, né? Não foi relacionado para essa partida, mas ele chega numa engrenagem totalmente diferente. Né? Inclusive num time que está preparado para dar a liberdade para o Coutinho jogar. E aí entra um ponto que eu acho que é importantíssimo para o Vasco conseguir manter uma campanha tranquila no Campeonato Brasileiro. Aonde esse time se fortaleceu? Na entrega, na disposição, na organização defensiva e que depois ele foi se soltando ofensivamente e hoje já começa a apresentar um pouco mais de repertório ofensivo. Então são jogadores altamente competitivos sem a bola, caras que cumprem funções que anteriormente eles não conseguiam cumprir porque não estavam organizados para isso. E aí já se tem um debate, que é natural, a gente vai ter várias e várias vezes aqui. Paiva e Coutinho podem jogar juntos? Souza, Paiva e Coutinho podem jogar juntos? Souza, Paiva, Coutinho e Alex Teixeira podem jogar juntos? Tudo pode no futebol, desde que você consiga se organizar e que você não abandone aquilo que te fez
bem, aquilo que te fez ser mais competitivo, aquilo que fez o Vasco sair de uma perspectiva de rebaixamento para hoje estar figurando numa primeira página de tabela do Campeonato Brasileiro. A transpiração. Exatamente. Eu não acho que o Rafael Paiva vai abrir mão disso. Não. Tomara que não. Não pode na hora perder o de que ele pensar em conquistou. encaixar essas peças. Ele não pode perder o que ele conquistou. Mas é que a pressão vai ser grande. Sabe? A pressão externa vai ser grande. Vai ser um desafio. Vai ser um desafio. Eu entendo que a pressão vai ser grande, mas o respaldo é fundamental. Sim, concordo respaldo para o contigo. entendimento de que, olha, o trabalho do Rodrigo Paiva mudou o campeonato do Vasco. O campeonato do Vasco hoje não é um campeonato de rebaixamento. E isso mudou. E foi um processo relativamente rápido. Porque, Mas de mudança dessa mentalidade. Exatamente. Era um time consciente de limitações. Pegando o pacote de reforços, e eu considero hoje muito mais só o Felipe Coutinho, né? O Souza e o Alex Teixeira, eu ainda estou entendendo, né? Onde é que eles entram nisso aí, mas numa ordem, Felipe Coutinho entra e joga. Né? Souza é o próximo da fila e Alex Teixeira espera bastante. Disputa a posição, né? Vai ter que buscar espaço. Assim, qual é o recorte que tem do Alex Teixeira? A última passagem recente no Vasco, onde, sinceramente, ele acrescentou muito pouco, quase nada. O ambiente, Coutinho, vem aí, foi pedido de um amigo, tem toda uma atmosfera diferente. Tudo bem, talento ele tem, né? Mas o time do Vasco hoje pede o Felipe Coutinho. Não pede tanto o Souza e pede muito menos o Alex Teixeira. Falando em Coutinho, quem jogou ontem na posição de meio armador foi o Praxedes, outro jogador que está sendo recuperado, né? Sim. Que também tinha Fez perdido um bom jogo espaço. ontem, né? Fez. O torcedor do Vasco, inclusive, tem muitas ressalvas com relação ao Praxedes. Com toda razão. Sim, ele mostrou... Aliás, ele não mostrou, né? Aquilo que poderia mostrar no clube desde que chegou. Teve pouquíssimas atuações boas, assim. Na reta final do ano passado, caiu muito de produção. As oportunidades que recebeu em 2024 também não tinha ido bem. Mas ele tem se recuperado. Eu acho até que passou à frente do JP sem, de fato, merecer. Porque o JP vinha entrando muito bem no time. Né? Eu sei que talvez a melhor posição do JP não seja de meia central. Seja de segundo homem de meio campo. Mas ele teve boas atuações. Teve boas atuações jogando como meia. Né? Mas é muito conhecimento que o Rafael Paiva tem no jogador. E eu acho que tem um ponto que é legal da gente falar aí. Foi o nosso companheiro aqui, o Pedrinho, sabe muito de bola, de campo e bola. Né? Então, assim, na hora de fazer uma avaliação das decisões do treinador, na hora de se reunir com o treinador e entender qual é a coerência de cada escalação, da utilização desses jogadores que a gente estava falando, ele é um cara muito mais preparado do que a média do Cartola brasileiro. É verdade. Tem o Felipe, que foi treinador recentemente, treinou Bangu, treinou Volta Redonda. Né? Então, o Rafael Paiva, ele está cercado de gente que entende de campo e bola, de olhar da característica do jogador, se qual é a valência técnica dele é a principal, se tem coerência ou não em escalação, uma formatação tática, a utilização desses caras. Então, acho que essa é uma ótima notícia para o Vasco, até dentro desse processo. E talvez seja um alento para o Rafael Paiva, porque ele não é bobo, ele sabe muito mais de futebol que a gente aqui, né, para estar onde ele está hoje, para construir a carreira que ele está começando a construir. Que o comando entenda as decisões que ele toma. Exatamente, né? A coerência das suas muitas vezes a gente não vê isso acontecer. Exato. Né? E é por isso que às vezes começa a não ter resultado. Por que fulano não está jogando? Por que ciclano não está jogando? Talvez isso não aconteça nesse Vasco, porque tem essas duas figuras que para mim são determinantes. Acho que tanto nessa sequência do Rafael Paiva, e eu acho que está na hora de efetivar, cara. Assim, não faz diferença. Tudo bem, mas o Pedrinho tá tentando tirar a pressão. Será que o importante é que ele tenha esse respaldo interno? Será que ele não merece um contrato melhor, por exemplo? Sim. E acho que isso vem com a efetivação. Eu acho até que já houve essa discussão de reformulação. Já houve já algum nesse sentido. Não, tem que ter, né? Houve já uma conversa. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Em time que tá ganhando não se mexe, né? Mas eu acredito aí que o Rafael Paiva não vai mexer muito nesse time do Vasco, não. Acho que vai dar respaldo aí aos atletas que estão jogando, né? Esses atletas vão continuar jogando. Eu acho que no máximo vai entrar aí o Coutinho, né? E depois a galera vai entrar no segundo tempo, vai entrar um minutinho aqui, um minutinho ali. Agora, titular é esse time aí, galera. Não tem como mudar esse time aí. Você vai acrescentar o Coutinho, porque o Coutinho ele é titular em qualquer time aqui no Brasil hoje, né? Então isso aí não tem discussão. Agora mudar, não, tem que colocar fulano, não, vai colocar quando ele, com certeza ele vai ter respaldo. Tá ganhando, mano.
tá ganhando, tá jogando bem, tá tendo consistência. Ano passado, imagina ano passado, Vasco ganhando de 1-0 do Atlético Goianiense. Perde um pênalti. Ou então Vasco perde um pênalti e tem um gol anulado. Mano, perdeu um pênalti e um gol anulado logo em seguida. Aí, pô, o torcedor já abaixava a cabeça. O Vasco é isso aí. Perdemos mais uma. Era assim que tava o ambiente do ano passado, mano. Foi lá. Martelou, 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 martelou. Até que a bola entrou novamente, né, galera? O Vasco foi lá e fez o gol e garantiu os 3 pontinhos. Então, meu irmão, agora é focar nos próximos jogos. Em 7 jogos, o Vasco tem 5 vitórias, né? São vitórias de gigante, cara. De gigante, né? Não é qualquer um que vai chegar lá e vencer o Atlético Goianiense jogando na casa dos caras. Não é qualquer um que vai vencer o Corinthians do jeito que o Vasco venceu. Não é qualquer um que vai vencer o Inter. O Flamengo e o Palmeiras perdeu pro Fortaleza, né? O Palmeiras perdeu pro Botafogo ontem. Botafogo é o líder do campeonato. E o Bahia foi um jogo duro, um jogo disputado, né? Então o Vasco tá com outra cara, um time que não vencia, agora tá vencendo seus jogos aí. E a gente torce para que o Vasco consiga uma vaguinha na Libertadores. O Vasco perdeu até pro Lanterna, cara. O Vasco perdeu pro Lanterna Fluminense e perdeu pro Criciúma no comando aí do Ramon Dias, né? Então, meus irmãos, tem coisa nova acontecendo no Vasco e o Vasco tá se reforçando. Espero que o Vasco não esqueça o mercado, porque o time tá jogando bem, né? Ainda precisa aproveitar as oportunidades de mercado e trazer jogadores, porque ano que vem provavelmente o Vasco vai estar jogando em 3 competições. Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, galera!